Boa tarde, pessoal. Eu estava mexendo nas redes sociais agora mesmo, se eu não me engano, no Instagram, né? E vi um vídeo agora, onde tem, parece que 600 índios em Brasília chegando num shopping, que inclusive a pessoa fala que é o maior shopping do Distrito Federal, né? Fico imaginando isso. O pessoal fica fazendo esse tipo de manifestação. Eu acho que o povo brasileiro teria que fazer uma manifestação concreta. Eu vou falar aqui alguns itens, mas eu acredito que 90% vai achar que isso seja utopia. Eu acredito que a nação, o povo brasileiro, seja do norte, do sul, do centro-oeste, de onde quer que seja no país, tinha que ser uma unidade. Porque a própria palavra de Deus fala o seguinte, que reino dividido não subsiste, né? Que ele dissolva, né? Então, o que o povo brasileiro teria que fazer? Não é ter político de estimação, nem ladrão de estimação nenhum. Eu penso o seguinte, que se fosse uma reivindicação que fosse justa, o que o povo teria que fazer? Primeiro, a gente tinha que rasgar essa Constituição que nós temos hoje, pôr fogo e fazer outra. Como que seria essa Constituição? Com uma participação popular, onde o povo, a vontade do povo, da maioria, fosse aceita. Que nós poderíamos escolher o número de deputados que a gente queria por estado, vamos supor que seja só 3. Número de senador, 3. E 3 vereadores por cidade, independente do tamanho. Aí sim, aí cada um desses poderia ter talvez 5 assessores. E qual o valor que nós poderíamos pagar para um presidente, para um senador, para um deputado federal, para um deputado estadual e para um vereador? Isso é escolha popular. E isso é reivindicação que tem direito, porque quem paga, todos os políticos somos nós, trabalhadores, e quem paga imposto. Eles recebem tudo na mamata lá. Tem muita coisa que é falada aqui no nosso país, que foi liberta a escravidão, mas isso é só assim uma coisa camuflada. O povo continua apanhando da mesma forma ou pior. Sofisticaram um pouco os escravos, que ensinaram eles a ler, escrever e alguns direitos que tem, mas está apanhando do mesmo jeito ou pior, só não apanha de vara, igual era antes, né? Mas continua escravo. Porque o sujeito compra um carro, ele paga imposto dele a vida toda. Uma casa paga imposto a vida toda. Ele está pagando imposto do trabalho assalariado ou de qualquer uma atividade que ele tenha, está pagando imposto para estar sustentando aí a alta sociedade, que são os políticos, né? Os mandatários. E esses mandatários são eleitos pelo povo. Então é o povo que tem que delegar quanto que eles têm que receber, quanto que nós podemos pagar para eles poder legislar e executar o serviço ao nosso benefício. Não é benefício deles, porque hoje é feito tudo em benefício dos políticos e da família deles. Então, essa forma de manifestação, igual está aí, igual a SMT fazia, ou esse negócio, eu vou falar aqui bem no linguajar popular, igual é queimar pneu, bater panela e quebrar vidro, isso não vira nada. Isso não vira nada, nunca virou e vai virar em lugar nenhum. O que o povo tem que ter é consciência. Ter consciência e educação. Mudar a forma de ver como que os políticos agem, como que você pensa do outro, o que é que você tem que querer para você, você tem que querer para o outro, porque aquilo que você não quer para você, você não tem que desejar para o outro e nem fazer para o outro. Porque como é que você vai querer engolir uma coisa, vou dar um exemplo de uma comida fedendo e você quer que o outro coma ela com mau cheiro? Você não vai querer para você, então você não deseja para o outro. Isso é uma lei universal. O que a gente faz aqui, talvez a pessoa fale assim, vai pagar no futuro. Talvez não paga agora, que igual eu vou falar no caso dos políticos, que igual a gente tem visto muitos casos aí, que tem uns que morrem com as doenças piores que tem, por mais dinheiro que tem, porque dinheiro não salva ninguém. Quem salva a gente é só Deus, só tem um que tem esse poder, que só é Deus, né? E os demais é tudo balela, e tudo que você faz aqui, que o povo só vê o outro pelo dinheiro, pelo que possui, isso também é passageiro,
Porque quando você fecha os olhos, você não vai levar nada. Vai ficar para os seus herdeiros aqui, eles vão fazer a mesma coisa e não vai fazer nada. Só vai viver aquela vida de regalia que é igual o exemplo que tem lá, do Lázaro, que é o pobre, e do rico, né? Eu não sei se vocês conhecem ou não a passagem bíblica, que tem essa passagem que um está no seio de Abraão e o outro está no fogo eterno. Está pedindo para que o outro molhe pelo menos a ponta do dedo e molhe a língua dele, que ele está em aflição. Então o que a gente tem que ver aqui é o que é bom para um todo, para uma unidade, para a nação. E não fazer discriminação de quem é nortista, quem é do sul, quem é de qualquer lugar que seja, qualquer região do país. Então o povo tem que ter unidade. Unidade e mudar essa cultura de divisão. Que é a mesma coisa. Se torce para um time de futebol, por que vai brigar com o outro? Por que não conversar isso com educação, com sabedoria, de estar crescendo, não regredindo? E hoje o que a gente vê é no trânsito, é na política, na escola, tudo um é melhor que o outro. Uma outra coisa que tem nas redes sociais que está disseminando o que não presta, é só a pessoa estar vendo só o corpo. Só glorificando o corpo dele, edificando o corpo. Ninguém, eu não estou falando que a pessoa não possa fazer uma academia, ter uma vida saudável, mas não é isso que vale nada, isso não vale nada, isso pudrece tudo e vira barro novamente. É isso que o povo tem que entender. Então, partindo para a prática, eu falei de muitas coisas. O que a gente teria que fazer lá na política? Nós teríamos... Eu vejo muita gente falar, o povo brasileiro não sabe votar. Não sabe, ninguém sabe votar. Pode ser a pessoa mais culta que tiver. Porque a hora que chega lá o eleito se corrompe, porque é uma coisa do sistema. Eu vou falar aqui uma verdade. No primeiro mandato do Bolsonaro eu não votei nele, não acreditava nele. Aí ele falou muitas vezes que ia fazer algumas coisas. Por que ele não fez? Porque o sistema não permite. Quem manda no Brasil é o Senado e o Congresso Nacional. Às vezes o presidente fala que vai fazer alguma coisa, ele não faz nada, é um pau mandado, né? Ele tem um poder lá de sancionar uma coisa que já foi votado pelo Senado e o Congresso Nacional. Então por que o de rasgar essa Constituição e fazer outra? Tirar esse monte de direito que tem aí, trabalhador, essa coisa toda, não falando que a pessoa não vai ter direito, mas ser coisas iguais, pagar um salário digno que dá para o cara viver, igual tá lá, que ele tem que ter direito a comida, lazer, casa, transporte, escola, tudo. Paga lá 10 mil reais para cada um. Tira essa mamata desses políticos, sobra dinheiro. E dinheiro em investimento, porque eu sei que tem dinheiro. Só essas participações de fundo perdido que tem no PIS, PASEP, cartão de crédito, essa coisa tudo, isso dá bilhões que sobra e o povo brasileiro não pega. Esses empréstimos que o governo federal faz, que fala que é a fundo perdido, o trabalhador brasileiro não sabe disso, ninguém sabe disso. É daquela participação lá, que ele tem direito lá numa remuneração anual, depois que ele é inscrito no PIS/PASEP, e ele não vai pegar. 99% do povo brasileiro não vai pegar, isso fica lá, é um fundo perdido, é um dinheiro que voltou lá para os cofres públicos, fica lá. O governo vai financiar algumas coisas aí que fala que é a fundo perdido. E tem N desses exemplos, eu estou falando um desses que é um exemplo, né? Tem muitas formas dessas. As loterias, quanto que tem de jogo nas loterias? Tem quantas loterias? Tem Loto Fácil, Mega Sena, não sei o que, eu acho que tem umas 15, eu não sei nem quantas tem. Então tudo isso é arrecadação que o povo trabalhador está pondo lá e o governo mamando nisso tudo e distribuindo para a família dele. Só os políticos são privilegiados e alguma meia dúzia de ministros e outros ali por perto dele. O povo é todo escravo, a não ser os grandes empresários, multinacional, empresa que fatura aí acima de 15, 20 milhões. Esse não pode falar que é escravo. O cara, às vezes, tem uma empresa que fatura 3, 4 milhões por ano, ele fala que é empresário. É escravo. Ele está trabalhando a vida toda para pagar imposto, ele não tem direito a férias, não tem direito a porra nenhuma. Então, por isso, nós brasileiros temos que ter consciência para votar. Não é votar, é rasgar essa Constituição e fazer outra, e exigir dos políticos como que nós queremos pagar eles, como que eles vão nos servir. Quem querer ser político, bem, quem não querer vai receber ele quando ele for para a casa dele que está em Brasília, e for
que mora em São Paulo, sei lá, em Goiás, Mato Grosso, ele paga do bolso igual qualquer trabalhador. Isso é o correto. Não é ele pegar o dinheiro público e ficar fazendo festa com ele. O governo federal, se tem viagem internacional, vai ele mais um assessor para que uma comitiva leva 100 pessoas para gastar nosso sagrado dinheiro, que é o sangue nosso. A gente está dando aquilo, é sangue. É igual quando você vê sacrifício do povo, isso que é o sangue que o povo está falando. Tributo é sangue. Você está dando ali o que você tirou seu, que é para você dar comida para o seu filho, pagar sua água, seu aluguel, sua luz. Então o povo não tem consciência disso. É um povo tudo atrasado, não lê, só fica em rede social, querendo mostrar o corpo, falando besteira. Pega um livro e vai ler. Lê legislação, lê Constituição Federal, lê um bom livro para você abrir a mente e os olhos, lê a Bíblia. A Bíblia nos ensina tudo o que a gente tem que fazer, que é de bom. Você fazer tanto para você quanto para o próximo. Não é ficar em rede social o tempo todo, só mostrando o corpo, só idolatrando o que não presta. Porque isso aí é tudo coisas vãs, é tudo vaidade. Isso não vale nada. É bonito a gente ver uma pessoa bem arrumada. Eu não estou falando para ninguém andar aos trapos. Que todo mundo tem que ter boa presença, ser bem educado, conversar bem, servir bem os outros, nas suas conversas, nos diálogos, aonde quer que esteja. Então isso é um fator cultural. E tem uma informação que eu acabei de ficar sabendo das administradoras de cartão, tanto débito quanto crédito, que nós temos que, quando a gente compra, a gente tem essas milhas, mas tem um tributo que fica lá escondido, que está voltando para o copo do governo federal, que 99% da nação brasileira não conhece isso. E é um direito de todos ir lá e buscar. A hora que você pegar, a hora que eu arrumar esse site, eu vou passar isso a público para o povo saber e não ficar só na mamata dos políticos. Vou fazer isso, porque eu descobri isso hoje, isso existe e é real. Você pode, igual você pega suas milhas, então como você pegar o que você comprou, tanto nas milhas como o imposto. Você pagou numa nota lá de R$200, se tem lá R$15 ou R$10 de imposto num ano que você comprou na internet, você vai ter 30% daquele valor, é seu, não é do governo. Isso é uma legislação, é uma coisa legal, e ninguém tem esse conhecimento. Então isso existe. E igual esse exemplo, tem N's que eles criam e fica camuflado para o povo não saber. Então, por isso que nós temos que fazer outra Constituição, pôr fogo nessa que não vale nada. Essa é pior do que qualquer jornal velho, que essa Constituição é a pior coisa que nós temos no país, que faz dos políticos a pior máfia que existe. Que qualquer um sabe, não tem qualquer coisa do PCC, desse coisa aí, é tudo fichinha, perto do que os políticos fazem. Que eles são muito mais mafiosos do que o próprio crime organizado. Isso todo mundo sabe. Está provado isso dentro do STF, está provado isso nos todos os juizados de todas as instâncias, que faz lá só o que os que pagam acontece, que não tem justiça no nosso país. Isso é a coisa mais clara que existe. Então, essa nossa Constituição é a pior podridão que existe. Tá? E tem muita gente que fala, a Constituição foi rasgada, já tem muito tempo que isso não existe. Então o povo tem que acordar, porque se o poder emana do povo, então o povo tem que tomar iniciativa. Não é ficar idolatrando político, fazendo o que eles querem. Igual quando o PT falava para fazer manifestação do SMT, quebra-pau, aquele todo, o igual está fazendo agora, que é o Jair Bolsonaro que está na frente disso. E que é tudo coisa radical, que não vale nada. Quem está fazendo isso é tudo um bando de tolo, de besta. Entendeu? Para não falar outra coisa é isso. Porque se tivesse consciência do que eles estão fazendo, quando eles estão lá na própria terra deles, que estão plantando, eles não estão nem querendo saber dele. Eu sei que hoje o agro, o povo fala assim, o agro carrega o Brasil. É muita mentira. Eu gostaria de saber se o governo financiasse empresa que tem CNPJ de comércio, indústria, igual financia o agronegócio, se quebrava uma empresa no Brasil. Porque quando o juro para as empresas está 15% ou 20%, o agro é 4%, 5%. Quando muito.
quando muito. Então quem carrega o agro é o Brasil, é nós que pagamos imposto. Isso é a grande realidade, porque os juros são todos subsidiados. Pode pegar qualquer contrato de financiamento aí de agropecuária, de produção agrícola, para ver se não é isso que eu estou falando. Quem sabe ler e fazer a interpretação das leis. E era isso que eu tinha para passar.